Quem esteve aqui hoje pela manhã na escola dominical, pode levantar uma de suas mãos? Glória a Deus, aleluia. Você que não esteve, sentimos sua falta. Meus amados irmãos, nós temos declarado, temos afirmado, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, que só existe um único Deus. E ele faz essa declaração lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Esse Deus ao qual servimos, o Deus que criou todas as coisas, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus fomos criados. E nós somos criados com um propósito, para o louvor da glória de Deus. O que Deus planejou foi o melhor, mas Ele nos concedeu algo único na criação: a escolha, o livre-arbítrio. O ser humano sabe que é ser humano, o homem sabe que é homem, a mulher sabe que é mulher. E os propósitos do Senhor são propósitos de paz. Lá em Jeremias 29:11 ele fala sobre isso. Propósito de paz e não de mal. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus falou isso para um povo que estava cativo na Babilônia. E em Cristo Jesus nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós podemos tomar posse dessa palavra, devemos tomar posse. O Senhor é aquele que liberta o homem do cativeiro do pecado. Cativeiro do pecado que leva o homem à morte. E quando a Bíblia fala de morte eterna, não significa desintegração, mas separação eterna do Deus Criador. Talvez o salmista mais conhecido das Sagradas Escrituras seja Davi. Quando criança eu imaginava que somente Davi existiu como salmista. Salmista é mais conhecido. O homem que viveu numa época diferente da nossa. Hoje nós temos a palavra, temos a história bíblica. Davi viveu num período que havia uma promessa divina, a promessa da vinda do Messias. Nós vivemos no período posterior a essa promessa. Ou seja, o Messias foi enviado, o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. E tudo isso Deus fez com amor. Quando nós falamos sobre o Deus eterno, estamos declarando que cremos que Ele é absoluto em todas as coisas. Absoluto em paz. Absoluto em justiça. Absoluto em poder. Absoluto em santidade.
E esse Deus que é absoluto em todas as coisas, Ele enviou o seu Filho unigênito para ali no Calvário levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E cerca de 750 anos, mais ou menos, antes da vinda do Messias, o Senhor concedeu ao profeta Isaías uma visão. Isaías declara que, olhando para ele, não se via parecer nem formosura. Imagina aquele que nunca pecou, aquele que nunca cometeu qualquer erro, criado pelo Espírito Santo, gerado no ventre de uma virgem, levou sobre si o pecado de toda a humanidade, bons e maus. Sobre si ele levou os nossos pecados com um propósito de nos dar vida. E quando falamos em vida, falamos do propósito do Senhor, que é vida abundante na terra e eterna nos céus. Nós não vivemos por promessas para a eternidade. A palavra de Deus nos diz assim: você precisa viver pelas promessas que fiz por você. Não. Ele diz que é para viver por fé. Viver por fé no Deus que não conhece impossíveis. Como disse há pouco, nós temos as Sagradas Escrituras, temos a história bíblica. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas nem todo o tempo foi assim. E no texto que acabamos de ler, ou que iremos ainda ler, fala sobre uma experiência vivenciada por Davi, diante de tantas experiências que ele teve. E o que eu quero mostrar para você é o que Deus tem nos mostrado: o seu poder em agir, a sua determinação, a sua proteção e as oportunidades que Ele nos concede. E aqui no Salmo 63, nos versos 3, 4 e 5, nós lemos: meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. A minha boca te louva com alegria nos lábios. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Nós podemos imaginar o que é que Davi estava passando. Os estudiosos acreditam que quando Davi escreveu essas palavras, ele estava no deserto de Judá. Provavelmente no tempo da revolta do seu filho Absalão. A realidade é que o salmista, diante de uma grande prova, por fé,
Ele tomou uma decisão. E ele não somente mostra a sua decisão, mas ele diz a razão pela qual ele tomou aquela decisão. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Ele estava certo que o amor divino era melhor que a vida. É preciso ressaltar que Davi não tinha desistido de viver, mas o seu coração estava quebrado, rasgado. Ele pranteava no seu interior. O seu pranto era contínuo. E ele estava passando por isso, por amor. Aqueles momentos não foram planejados por Davi. Aqueles momentos não foram resultantes dos planos divinos, mas das decisões do homem. Nós precisamos entender que nossas decisões geram consequências e alcançam aqueles que amamos. A terra era seca e exaurida, e a sua alma tinha sede de Deus. E a sua angústia era profunda. Mas o seu coração, que pranteava no seu ser interior, só encontrava paz quando ele louvava a Deus. Louvar a Deus diante da dor é um ato de fé, é um grande desafio. Diante da dor, diante do pranto interior, ele foi desafiado e ele optou a não murmurar, mas louvar a Deus. Louvar a Deus não pelas circunstâncias, mas apesar das circunstâncias adversas. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei quais as suas dificuldades, mas Deus sabe, Deus conhece. Que a sua decisão seja não murmurar, mas louvar a Deus. Louvar a Deus. Não era um louvor que vinha da sua mente, mas do seu coração. E eu fico imaginando que aquele coração que chorava, que brotava no seu ser interior uma dor única, que só poderia ser avaliada pelo próprio Davi e por Deus. Ele começa a louvar. Eu fico imaginando que a dor começa a ser aliviada, que o ardor começa a diminuir, e começa a fluir do seu coração palavras que exaltam, que glorificam ao Deus Criador, ao Deus que tinha poder e tem poder de mudar todas as circunstâncias. Aleluia. Oh, irmãos, todos nós sabemos que a vida não é feita somente de bons momentos. Eu tenho dito que eu acho que você pensa como eu. Eu só queria que a vida fosse feita de bons momentos.
eu gostaria que somente viesse à minha mente boas lembranças. Mas nós aprendemos que diante dos bons momentos, diante dos momentos difíceis, o Deus eterno opera em nosso ser para que estejamos aprendendo, para que estejamos sendo edificados, fortalecidos, renovados, para que possamos enfrentar as aflições de cada dia. Há tempestades que surgem do nada. Tudo vai muito bem. Tudo está saindo de acordo com os planos. Você pode dizer, mas isso é resultado do trabalho de anos. Isso é resultado de abrir mão de muita coisa. E tudo está ocorrendo conforme foi planejado. Mas de repente chega uma notícia que de maneira abrupta, muitas vezes brutal, interrompe a continuação daquilo que seria um sonho a ser realizado. Circunstâncias que mudam projetos. E são em momentos como esse que o Espírito Santo nos faz perceber a sua presença, o seu poder, o seu agir, de uma maneira tremenda e poderosa. Porque Ele está presente em todos os momentos. Mas são nos momentos difíceis, onde Ele age de uma maneira, com uma ternura paterna, com um cuidado especial. Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos caminhando, para onde estamos indo. Como sempre faço minhas perguntas e você responde aí no seu lugar, no seu coração. Qual o alvo maior da sua vida? O que é que está acima de tudo? São muitos os projetos. São tantos os projetos. Mas o alvo maior é viver eternamente na presença do Senhor. E é importante saber que o sacrifício de Jesus foi, é e será eternamente mais do que suficiente para que possamos viver eternamente em sua presença. Basta uma decisão. Decisão de cada um. A decisão de servir ao Senhor. Quanta coisa Davi podia ter feito. Ele era o rei. Ele era a autoridade maior. E aqui no Salmo 62, eu preguei sobre isso um dia desse. No verso 6, ele diz assim, no verso 2, ele diz: só Ele é minha rocha e minha salvação, Ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. Aí ele vai glorificando, ele vai louvando ao Senhor. E quando chega aqui, no verso 5, ele diz: ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e minha salvação, Ele é minha fortaleza, não serei abalado. No verso 2 ele diz: não serei muito abalado. Mas aqui no verso 6 ele diz: não serei abalado. É o resultado do agir divino na vida daquele homem.
E Deus age na sua vida. Deus age na nossa vida. Ô irmãos, sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda, que nos dê o discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é discernimento lógico. Então, lembrados da realidade espiritual, de quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos indo, aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Porque o nosso Salvador é a nossa viva e real esperança. Ele é o forte rochedo. Ele é o nosso refúgio. Ô irmãos, nós precisamos dar espaço para o agir do Espírito de Deus, para que essas palavras tornem-se realidade em nosso viver. Palavras que tornam-se realidade em nosso viver, à medida que abrimos o coração e deixamos o Senhor reinar. Que amor indescritível! Que amor tremendo e infinito, de entregar o seu Filho unigênito, para que Ele pagasse o preço da salvação, escute bem, de toda a humanidade. Pagou. Toda a humanidade, sim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem que haver uma decisão. Tem que haver uma decisão pessoal. Uma decisão que começa no mais profundo do nosso ser. Uma decisão onde nós temos que entender o valor da vida, mas que o amor que Deus tem por nós é maior do que a vida. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Eita! Eita! E nós estamos falando desse amor. Na celebração da ceia, como igreja, cumprimos uma ordenança deixada por Cristo. São duas as ordenanças: a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Então a presença do Espírito Santo nos faz entender de que precisamos tomar a decisão de viver para Deus. Deixa eu falar uma coisa. Está angustiado? Não está sentindo paz? Se mexe de um lado para o outro? Faz o seguinte. Abre a Bíblia e lê. Ah, pastor, a angústia é tão grande que eu nem consigo ler. Então faz o seguinte, vai lá, clica, coloca na Bíblia e escuta a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho fé. Sim, mas é preciso que essa fé, ela seja aumentada, ela seja renovada, ela seja tratada, ela seja colocada em ação a cada momento. Começa a ouvir a palavra. Sabe o que é que vai acontecer? Você começa a sentir paz. Você começa a se acalmar.
Porque é a palavra do Criador. É o Criador falando conosco. Mas a Bíblia foi escrita há milhares de anos. Quem garante que a palavra é a mesma? Se não fosse a mesma, não existiria. E essa palavra é vivificada pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, glórias ao nome de Jesus. Então, Davi, sendo perseguido por seu filho, naquele deserto árido, o seu ser tem sede de Deus. E ele resolve louvar ao Senhor. Ele resolve escrever palavras que exaltem, que glorifiquem a Deus. Eu tenho repetido para vocês o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eita! Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Algumas pessoas dizem que eu sou muito exigente comigo mesmo. Mas eu me coloco diante do Senhor e digo: Senhor, será que tudo que fiz hoje foi para o louvor da Tua glória? Nem tudo. Nem tudo. Porque somos pecadores. Somos falhos. Entretanto, nós não podemos ter isso como justificativa para os nossos erros. Nós não podemos ter isso como razão de parar, de desistir, de procurar viver para a glória de Deus. Erramos, caímos. Cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ele nos levanta para que a gente possa continuar olhando para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então as nossas falhas, os nossos defeitos, tudo aquilo que conhecemos, não podem justificar, não podem ser tidos como razões para que você continue, para que nós continuemos no erro. Ah, Deus. Aí Deus usa o apóstolo Paulo para outra coisa que você conhece muito bem. Eu posso dizer que a busca da santificação é algo que o Espírito Santo nos move para isso. E a santificação, segundo o conceito divino, é rejeitar o mundanismo. Entretanto, mais uma vez, o Senhor usa o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele nos diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Eita! O próprio Deus de paz vos santifique completamente, não é parcialmente. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Eu não consigo, você não consegue. Ninguém consegue nas suas forças, mas é na força do Senhor.
é no poder do seu santo nome. Aleluia. Então o agir divino é crescente e contínuo, porque Deus é incansável, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é imutável, Deus é absoluto. Eita Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nunca pense, pelo fato de Deus ser amor, que Ele vai aceitar, ou que Ele vai, digamos, permitir, compactuar com os seus pecados de estimação. Conhece a palavra, comete o erro, reconhece o erro, declara que se arrepende, se prostra diante do Senhor, e daí a algum tempo vai agir como um insensato, fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo erro, achando, não, a trombeta não vai tocar agora, não, o Senhor não vai me chamar agora, não, Ele me compreende, Ele sabe porque eu estou fazendo isso, sabe? Opção pessoal. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. Todos somos pecadores, porém em Cristo pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Mas pastor, é só uma contramãozinha, um pedacinho, 20 metros, está errado. Mas eu vou entrando de ré, está errado. Mas errado. Não pode fazer certo. O senhor deu o carro e não vai dar o dinheiro para o combustível, porque o retorno é longo. Quem mandou errar? Quem mandou se distrair? Quem mandou perder o retorno? E ainda compromete os outros. Na vida espiritual é assim. Mas as consequências virão. Os resultados virão. Eu preciso encerrar. Sabe o que é, irmãos? Deus quer que a gente pare, reflita. Pode dizer para Deus: Deus, eu não tenho força alguma. Eu não tenho forças. Olha, eu já disse aqui, de vez em quando eu falo isso, de vez em quando eu peço a Deus, sabe, para desenhar para mim. E daí? Eu não entendo. Eu digo: Senhor, por favor, desenhe para mim. Deus, em nome de Jesus, desenhe. Porque o desenho dele é perfeito. Não é aquela garrancheira que você faz que diz que é uma coisa que parece outra totalmente diferente. Não. Não sabe, diz: Deus, desenhe para mim. Mas eu quero fazer o certo. O Senhor lhe dá forças. O Senhor lhe dá as estratégias. E Deus continua insistindo em mudar a sua vida, porque Ele te ama. Porque Ele quer que você viva para o louvor da sua glória. Ah, pastor, eu não sei porque nasci. A resposta: para o louvor da glória de Deus. Aleluia.
O Senhor tem abençoado, abençoe os outros também. Essa semana eu recebi um telefonema, uma mensagem. Um pastor bem distante, mora distante. E que a gente ajuda todo mês, sabe? Ele não é nem da mesma denominação. Mas a nossa visão é de reino. Ele mandou uma mensagem agradecendo a oferta. E pedindo orações. Quando eu vi aquela mensagem, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu liguei para aqui, para a igreja. Disse assim: como é que está o nosso saldo aí? Faça favor, manda uma oferta de X, mais do dobro do que a gente dá todo mês. Manda para esse servo do Senhor. E depois ele me liga, louvando a Deus. Isso é igreja. Você não tem nem ideia do que Deus tem feito nesse lugar, com os dízimos, as ofertas que você entrega nesse lugar. Você pode enganar ao cônjuge, você pode enganar os filhos, você pode enganar a igreja, pode enganar os pastores, pode enganar a sociedade, mas você nunca enganará a Deus. Eita. Deus não se deixa escarnecer, da mesma maneira que Ele nunca será enganado. Davi conhecia o deserto de Judá, uma terra árida. O seu ser sentia sede de Deus. Ele já passara por aquele lugar várias vezes. Durante 10 anos ele sofreu a implacável perseguição do rei Saul. E Deus nunca deixou faltar água, o alimento, a provisão, a cobertura. Deus nunca desamparou, e ele sabia que Deus não iria desamparar naquele momento. O pranto silencioso jorrava do seu coração, mas o seu espírito fazia com que os seus lábios louvassem ao seu Deus. E ele diz aqui: a minha boca te louva com alegria nos lábios. Eita! O coração estava em prantos, mas o louvor chegava com alegria nos lábios. Eita Deus, que lição! Essa é uma lição tremenda para mim e para você. Davi não abandonou Jerusalém. A saída de Davi de Jerusalém foi estratégica. Absalão não tinha essa percepção. E ele abandona tudo, no sentido de deixar e ir para o deserto. Porque ele sabia que um confronto do seu exército com um confronto do exército do seu filho rebelde acabaria com a vida de Absalão. E ele não queria isso. Ele queria que Absalão parasse e pensasse e se voltasse para Deus. E depois, durante algum tempo, daquela perseguição, quando ele sabe da morte do seu filho, ele clama, ele chora:
Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Já pensou que com os nossos atos, com as nossas decisões, isso aqui é uma força de expressão, nós entristecemos ao Senhor, mas nós o fazemos chorar? Porque se ele voltasse atrás, ele entregaria de novo o seu filho para morrer por você e por mim. Mesmo sem tomar decisão de reconhecê-lo e aceitá-lo, ele entregou o seu filho. O sol escaldante do deserto de Judá era mais suave do que o confronto do exército do rei teria com os exércitos, com os homens, seu filho rebelde. Então Davi nos dá o exemplo de amor e renúncia com relação ao seu filho indisciplinado, mas também ele nos faz saber de onde vinha a sua força. Sua força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, minha irmã, a sua força vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus de Davi é o nosso Deus. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma determinação em nos proteger, recolher as nossas lágrimas, recolher as lágrimas do nosso coração e manter a nossa alma e o nosso espírito em paz. Tudo vai passar. Nunca desista. Passamos como salmista, dizendo: meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. O amor de Deus é melhor que a vida. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu sei que há pessoas aqui que necessitam tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, de recebê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Pessoas que precisam voltar para o Senhor, se reconciliando com Ele. Peço à igreja que feche seus olhos, ore. Onde está a primeira pessoa que precisa entregar a sua vida a Jesus, declarando como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele? Levante bem alto uma de suas mãos. Onde você está? Eu quero orar por você.
Eu não vou demorar. Levante bem alto para que eu possa ver. Em nome de Jesus. É a decisão que você precisa tomar. Eu não posso tomar essa decisão por você. É só você. Alguém? Eu sei que há. Em nome de Jesus, eu declaro por terra todos os pesos, retirados todos os impedimentos, anulados todos os pensamentos contrários, e declaro cada vida aqui livre para entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele. Alguém? Alguém? É agora, tem que ser agora. Alguém? Levanta bem alto a mão para eu possa ver. Alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Venha com Ele, mãe. Venha com Ele, responsável. Pega Ele aqui. Alguém quer se juntar ao Pedro? Em nome de Jesus. A equipe de louvor vai estar adorando ao Senhor. Eu vou descer e vou orar pelo Pedro. E se você também quer, sai do seu lugar enquanto estiver orando. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Olha, não é nenhum comercial não, tá? Mas eu ganhei esse livro aqui semana passada, semana atrasada. Foi um irmão que me deu. E eu li esse livro. É impossível. Uma história de fé, amor e coragem. Eu conheço o pastor Pedrão, conheço a Marisa, sua esposa. Eu acho que já conheço o Pedrão há uns 25 anos, mais ou menos. Essa história tremenda, emocionante, que eu digo para vocês que durante todos esses anos, como pastor, vivendo o Evangelho, passando tanta experiência, esse é um livro que na sua simplicidade, na sua objetividade, ele fala de uma forma tremenda. Ele falou comigo de uma maneira tremenda. Pastor Pedrão, doutor Antônio de Sales, com o doutor Ricardo de Oliveira Souza,
eles escreveram esse livro. Ele diz que podemos seguir com confiança. Creia. Você pode seguir com confiança. Como Deus fez na vida da Marisa, na minha vida e na vida de tantos outros, Ele faz na sua vida também. Eu acho que na livraria, não sei se ainda tem alguns exemplares, mas se tiver, você pode adquirir. Amém? Celebrando a ceia do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Jesus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Era a noite na qual Jesus seria entregue para o seu sacrifício. E ele celebrou com seus discípulos a última Páscoa, porque a Páscoa tinha uma mensagem: o Messias virá, o Messias será enviado. A palavra Páscoa significa passagem. E ali, depois de celebrar a última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Agora não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o fruto da videira. O pão simbolizando o corpo de Cristo, e o fruto da videira simbolizando o seu sangue. A Páscoa tem um sentido espiritual? Sim, tem. Um sentido espiritual, claro que sim. Claro que tem. Mas hoje nós celebramos a ceia. O pão não é transformado no corpo de Cristo, nem o fruto da videira no sangue de Cristo. É um simbolismo. Não há base bíblica para a doutrina da transubstanciação, onde se declara que o pão é transformado no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Não, simbolismos. E aí o Senhor fala com o apóstolo Paulo, e lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, ele nos diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eita! Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. O texto não diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma não participe da ceia. Não. Coma do pão e beba do cálice. Esse é autoexame. O Espírito Santo dá condição para que a gente possa perceber o que está certo e o que está errado, para que a gente possa fazer a opção, tomar a decisão: eu quero fazer o certo, eu me arrependo do que estava errado, eu quero a partir de agora fazer certo. É isso que
que ele está dizendo. Toma a decisão. Já pediu perdão ao Senhor, já recebeu o perdão e participa da ceia. É isso que está dizendo. Não é o pastor que vai dizer não. Você está proibido de tomar a ceia. Não é isso. Eu não estou criticando quem faz. Eu estou só dizendo que o nosso entendimento bíblico é esse. É responsabilidade pessoal. É uma ceia de amor, é uma ceia de perdão, é uma ceia de comunhão. Quem pode participar dessa ceia? Aqueles que já professaram a sua fé em uma igreja evangélica, que já foram batizados também em uma igreja evangélica, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizados nas águas ou com águas. Aí teve alguém que chegou para mim e perguntou: pastor, o que significa isso? Batizado por imersão ou por aspersão? Amém? Então, se você foi batizado numa igreja evangélica, professou a sua fé, mesmo que o batismo tenha sido por aspersão, você é convidado a participar dessa ceia. Você é convidado a participar conosco. Eu quero convidar os diáconos para se colocarem aqui à frente. Nós vamos fazer a distribuição dos elementos da ceia. E a equipe de louvor tem a palavra.